Qual é a contribuição dos textos de Lucas e Atos para a nossa hermenêutica pentecostal? A compreensão lucana traz então a nossa cosmovisão de interpretar o texto através da ação do Espírito Santo na obra missionária da própria igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 13, última lição desse primeiro trimestre da CPAD em 2024. E é claro que esse trimestre nós trabalhamos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, texto escrito pelo pastor José Gonçalves. Hoje, na lição 13, que vai cair no dia 31 de março, nós vamos trabalhar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Eu me chamo pastor Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E você que está chegando por aqui, você pode se inscrever no YouTube ou me acompanhar também pelo Spotify. Vai ser uma alegria te ter conosco. Você pode iniciar a sua aula, claro, pelas próprias bases bíblicas que a lição vai oferecer para você. A primeira delas é o textuário. Você precisa iniciar lendo a lição. E o texto que o textuário vai apresentar está em Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode apresentar também a verdade prática para os teus alunos e ler também a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza hoje no texto de Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4, lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores e postando esse material de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e no Spotify também, sempre às 18 horas. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos postando as lições da classe dos adultos, claro, para sua edificação a partir das 18 horas, e por isso eu conto com você em nome de Jesus. Na última lição desse trimestre, escrita e comentada pelo pastor José Gonçalves, a nossa abordagem para entender então a teologia apresentada nos textos de Lucas e Atos. Ou seja, nós vamos entender uma hermenêutica carismática nesse texto. É claro que esse texto também passa a ser conhecido de forma muito clara entre os pentecostais, a partir dessa hermenêutica, como uma visão lucana do texto sagrado. Lucas, ele traz uma perspectiva muito interessante sobre a pessoa de Jesus e sobre a ação do Espírito Santo no seu ministério e na vida da própria igreja, e isso é de muito valor para nós que somos pentecostais. Quando nós estudamos, especialmente a hermenêutica pentecostal, e paramos para estudar sobre essa hermenêutica lucana, nós vamos entender que o próprio Roger Strauss também destaca de forma muito especial, homenageando o texto de Lucas e Atos, em uma perspectiva de dizer que ele valoriza a ação poderosa do Espírito Santo no seio da igreja. É claro que esses textos foram escritos por Lucas, Lucas conhecido como médico amado. Isso está registrado em Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 4 e Atos 1, que também descreve a unidade desses livros. No cânon da Bíblia, nós vamos perceber que Lucas está separado de Atos, mas originalmente falando, quando esse texto foi escrito, esse texto ele traz uma unidade, ele traz um complemento, tanto um para com o outro, da própria ação de Jesus no seu ministério, a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, e agora a ação do Espírito Santo através da ordem de Jesus sobre a própria igreja. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, nós vamos perceber só no texto de Lucas, ambos os dois, uma apresentação extraordinária do texto, onde o texto vai registrar o período histórico de Israel, mas ao mesmo tempo o cumprimento dos profetas, das profecias, e essas profecias são a ação do Espírito Santo. Você vai perceber também o ministério de Jesus sendo demonstrado como um aspecto de salvação por intermédio da ação do Espírito Santo também. Você vai entender agora sobre essa vida de Cristo, os ensinamentos de Jesus agora em prática na vida da igreja, como orientação para a própria igreja crescer. Quando nós estudamos a teologia lucana, nós vamos perceber que essa teologia lucana aponta para uma missão. E essa missão traz, então, para agora a igreja contemporânea, uma visão extraordinária sobre a ação do Espírito Santo. Nós pentecostais, nós fomos formados por essa teologia. E é claro que durante muito tempo nós só trabalhamos essa teologia, a teologia lucana.
Mas hoje, atualmente, nós entendemos que toda a Bíblia revela a ação do Espírito Santo, desde o Gênesis ao Apocalipse. É claro também que precisamos também apresentar para você a ação que Lucas demonstra no seu texto. Lucas vai descrever sobre os discípulos no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 1 ao 3, que revela a descida do Espírito Santo e o batismo em línguas, tá? Você vai ver os cristãos em Samaria também receberam esse poder. Atos capítulo 8, versículos 14 a 19. Saulo de Tarso, que também recebeu essa graça de Deus, está também em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18. Cornélio na sua casa, que também recebeu o poder do Espírito Santo em Atos 10, versículos 44 ao 46. E os discípulos de Éfeso também, que receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 19, versículos 1 ao 7. Então já deu para entender que toda a teologia de Lucas e Atos aponta para uma missão. Está interligado na nossa hermenêutica pentecostal. Nós precisamos também frisar isso com você de forma muito clara. E você que está chegando por aqui, se você pode, por gentileza, coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo nesse próximo trimestre para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, o slide, o próprio esboço da tua lição, eu forneço tudo isso para você através do Facilite EBD. No Facilite EBD, você vai encontrar, através de uma assinatura, os esboços das nossas ministrações, da pesquisa que eu realizo, que pode te ajudar a dinamizar as tuas aulas. Também você pode encontrar os slides, onde você pode utilizar esse recurso na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Está disponível para quem é assinante, a nossa assinatura é trimestral e está na descrição desse vídeo. E o primeiro ponto da lição, já avançando, vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Olha, nós vamos estudar uma composição da hermenêutica olhando para a teologia de Lucas na nossa interpretação pentecostal na aula de hoje. Por isso, no primeiro ponto da lição, nós precisamos ter esse entendimento que nós estamos estudando a hermenêutica pentecostal. Essa hermenêutica pentecostal também é conhecida como hermenêutica lucana, que trabalha então os textos de Lucas e Atos. Mas também entendemos que nós somos bíblicos, compreendemos que toda a escritura tem a ação do Espírito Santo, tem a ação de Jesus. Aplica-se então uma visão missional e nós precisamos também levar isso em consideração. Eu quero compartilhar com você um versículo bíblico como chave para você apresentar para os teus alunos, que se localiza em Atos capítulo 1, versículo 4, que descreve essa necessidade da experiência pentecostal, essa necessidade de buscar a presença de Deus e ter um contato pessoal com o Senhor. E o primeiro subtópico da lição vai abordar sobre o ensino revelado nos escritos de Lucas, como proposta do pastor José Gonçalves. De acordo com o pastor José Gonçalves, tanto o Evangelho de Lucas como Atos apresentam o ministério de Jesus, que é exatamente trabalhado através da ação do Espírito Santo também. Então você vê aqui uma ação conjunta, tanto de Jesus como o Espírito Santo, sendo descritos então pelo próprio evangelista Lucas. Roger Strauss, trabalhando então essa hermenêutica lucana, ele faz questão de dizer que os pentecostais enfatizam uma intenção teológica de descrever a ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos e Lucas também. E essa ação teológica, ela é descrita a partir da nossa compreensão hermenêutica. Muitos intérpretes dessa metodologia pentecostal pararam então para entender esse caráter histórico de Lucas e Atos. Então, um caráter histórico que nós encontramos aqui sobre a ação da missão da própria igreja. Alguns princípios nós também levantamos. Você pode até tomar como nota. Primeiro, Lucas e Atos vão apresentar uma pneumatologia diferente da pneumatologia paulina. Exemplo, Paulo ele descreve uma pneumatologia extraordinária, tanto em 1 Coríntios como 1 e 2 Coríntios também, falando sobre a ação dos dons e tudo mais, fruto do Espírito lá em Gálatas. Só que Lucas ele traça agora uma pneumatologia na ação e no ministério do próprio Jesus.
Então ele faz questão de escrever que essa ação do Espírito se deu no ministério de Jesus e também se dá na direção da igreja. Isso faz parte da hermenêutica lucana, diferente então da compreensão paulina. É claro que ambas as compreensões não se chocam, mas se complementam. Em segundo lugar, você também pode perceber essa apresentação de Lucas aqui em descrever a sua pneumatologia que se complementa com a pneumatologia paulina, ou seja, não se chocam, mas se complementam. Paulo ele sistematiza a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo nas cartas. Lucas ele já traz uma abordagem mais histórica de descrever a ação do Espírito nessa mensagem de Jesus, no ministério de Jesus, no próprio ministério da igreja em si, na missão que a igreja agora tem. Outro detalhe que você vai perceber também, que essa convergência aqui de descrever tanto a diferença de Lucas como a diferença de Paulo, tem um objetivo comum, demonstrar a ação do Espírito no seio da igreja. Também você vai perceber que essas diferenças não são contradições, mas são diferenças que se complementam, tá? E essa visão complementar traz então uma perspectiva teológica relevante para o nosso crescimento em Jesus. Nós entendemos que tanto Paulo como Lucas enfatizam a ação do Espírito. O Paulo vai trazer agora uma explicação sobre os usos dos dons, uma explicação sobre o fruto do Espírito. Já o Lucas traz uma abordagem sobre a ação do Espírito no ministério de Jesus, sobre a ação do Espírito no ministério dos apóstolos. Então, tanto a teologia lucana como a teologia do próprio Paulo trazem uma contribuição singular para o crescimento da igreja. Essa é uma abordagem do Roger Strauss explicando aí sobre essa interpretação de Lucas diferente da própria interpretação paulina. Mas enfatizamos aqui para você que nós somos bíblicos, acreditamos que toda a Bíblia Sagrada revela a ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, já avançando, vamos agora para o segundo subtópico que trata, nesse primeiro ponto, sobre o enchimento do Espírito como uma experiência necessária para a própria igreja. Pastor José Gonçalves também enfatiza que Jesus ele começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo. Leia o texto de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas enfatiza que Jesus foi cheio do Espírito Santo. O pentecostalismo, ele traz agora exatamente não uma idealização do texto, mas ele traz uma hermenêutica coerente a partir da visão do próprio Lucas, onde destaca o propósito fundamental da ação do Espírito no ministério de Jesus, também na ação da igreja, e também destaca a relevância do batismo com o Espírito Santo. No Novo Testamento, nós vamos entender que a salvação ela é causada pela ação do Espírito Santo também a partir da leitura de Lucas. João também tem uma pneumatologia que enfatiza isso, tá? O evangelista João também destaca isso. Lucas traz uma abordagem dessa contribuição do Espírito Santo no ministério de Jesus, levando as pessoas agora para uma missão, em uma conversão. Nós vamos entender que os nossos irmãos tradicionais entendem que o batismo com o Espírito Santo é o momento em que as pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador e naquele momento, na hora da habitação, a pessoa passa a ser batizada com o Espírito Santo. Mas quando nós lemos a partir do viés que Lucas traz, nós compreendemos que a habitação do Espírito no momento da salvação é uma coisa e a capacitação do poder é outra. E Lucas vai enfatizar isso tanto em Atos como também no Evangelho. E essa ação do Espírito Santo também traz uma contribuição e compreensão sobre a nossa hermenêutica pentecostal. O nosso viés do batismo no Espírito Santo, ele vai trazer uma leitura extraordinária. Por exemplo, o próprio João Batista anunciou que Jesus viria batizando com o Espírito Santo e com fogo. Leia Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, 8, Lucas capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 23. Você vai perceber que o próprio Jesus, ele enfatiza essa ação poderosa do Espírito Santo. João também relata isso. Você vai perceber também dentro das Escrituras que o batismo com o Espírito Santo é também uma promessa de Deus. Lucas capítulo 24, versículos 49, você encontra essa afirmação do próprio Jesus falando sobre essa descida do poder para os discípulos que já tinham convívio com o próprio Cristo, caminharam com Jesus e conheceram a Jesus.
Quando nós lemos também Atos capítulo 10, versículo 20, nós vamos perceber dentro das Escrituras que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência posterior à conversão. Dentro da palavra, em Atos capítulo 8, versículos 12 a 17, e Atos 9, 17, você percebe que o batismo é distinto da conversão. Quem fala sobre isso também é o pastor Ezequias Soares. Atos capítulo 19, versículos 2 ao 6, o batismo é distinto da conversão. E aqui você vai perceber essa ação poderosa do Espírito Santo. Os discípulos foram instruídos, a partir da leitura de Lucas, você vai perceber isso, a entender sobre essa ação poderosa do Espírito Santo. E aqui nós compreendemos que o Espírito Santo ele vai agindo em nós, na nossa maneira de viver, através da sua plenitude, nos convertendo, nos ajudando a conhecer. Hoje o pentecostalismo já tem mais de 112 anos de história só aqui no Brasil, que destaca essa ação teológica do próprio poder de Deus como evidência. E a nossa hermenêutica parte disso. Somos frutos da Rua Azusa, do início do século XX, somos frutos de Atos dos Apóstolos, somos frutos de uma ação poderosa do Espírito Santo e a nossa hermenêutica trabalha isso. Em segundo lugar, como segundo subtópico, agora, nós vamos entender que o enchimento do Espírito Santo também é visto como uma experiência concreta propagada pela própria igreja a partir da compreensão de Lucas. Segundo o pastor José Gonçalves, o texto de Lucas também fala sobre a experiência do Espírito Santo com o objetivo de demonstrar essa ação poderosa que poderia ser vista e ouvida, tá? Você tem uma passagem bíblica em Atos capítulo 5, versículo 32, que você pode estar lendo esse texto. Os textos bíblicos agora, a partir da compreensão lucana, nos dá entendimento que essa conversão ela é distinta do batismo. E essa ação é demonstrada aqui através do batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência que a igreja tem. Você pode estar lendo João capítulo 3, versículos 5 ao 8, onde o próprio Jesus enfatiza para Nicodemos que é necessário nascer de novo e nascer do Espírito. Isso aqui é conversão. João também traz uma pneumatologia no seu texto. Eu preciso deixar isso claro para você. Só que hoje eu estou estudando a pneumatologia de Lucas. Você vai perceber a ação do Espírito Santo que ajuda agora você, como pessoa cristã, a ter uma vida santa. Isso quer dizer que quando você aceita Cristo como seu Salvador, você então passa a ser morada do Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus entra em concordância com isso também. A partir da leitura de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a doutrina expressa pelo próprio apóstolo Paulo descreve que aqueles que aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador precisavam então ter essa experiência. Observe o texto de Atos capítulo de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, onde confirma agora que quando aceitamos a Cristo, somos morada do Espírito Santo e nos tornamos templo do Espírito de Deus. Mas a ação agora que Lucas está enfatizando é uma experiência posterior, que nós concordamos como o batismo. Observe o texto de Atos 19, versículos 2 ao 6, que vai entrar com concordância em descrever a diferença entre a salvação e o batismo. Tem evidência, as pessoas viam e ouviam essa ação, como falar em línguas, línguas espirituais. Observe o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4. As pessoas viam a descida do Espírito Santo semelhante como fogo sobre as suas cabeças. As pessoas falavam em outras línguas audivelmente. Isso aqui quer dizer que essa ação poderia ser ouvida também, expressada. E também, à luz da Bíblia, você vai perceber em Atos capítulo 1, versículo 4, que o batismo com o Espírito Santo era uma promessa de Deus confirmado em Lucas 24, 49. Então, você vai ver que o próprio Jesus fala sobre essa evidência. E em Atos 19, 6, está escrito que aquelas pessoas que estavam lá em Éfeso ainda não falavam em línguas. E Paulo ora por elas e elas passam a falar como experiência. E a partir desses textos, em uma compreensão lucana aqui, nós temos então uma abordagem extraordinária para compreendermos essa ação do Espírito na nossa vida, nessa compreensão pentecostal. Eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou, se você pode, deixa o likezinho aqui. Vamos então para o nosso quarto subtópico do primeiro ponto, que trata sobre a doutrina pentecostal clássica.
De acordo com o próprio pastor José Gonçalves, o pentecostalismo de linha clássica, ele valoriza especialmente a ação do Espírito Santo através da evidência do falar em línguas. O que é o pentecostalismo de linha clássica? O pentecostalismo de linha clássica surge no Brasil a partir de 1910 e 1911, com duas igrejas. A primeira igreja é a Cristã no Brasil, onde Luiz de Francesconi traz uma mensagem voltada para os imigrantes italianos. A segunda é a Assembleia de Deus, que surge com os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, em Belém do Pará, que inclusive nós fazemos parte. A evidência do pentecostalismo clássico se dá no Brasil até 1940 e continua até hoje. O pentecostalismo de linha clássica, ele vai se fundamentar especialmente nisso, na evidência dos dons espirituais, das línguas e da ação do Espírito Santo no intermédio da sua igreja, a partir dessa compreensão lucana. O pentecostalismo de linha clássica crê na atualidade dos dons espirituais, crê na ação do Espírito, crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e defende quatro princípios clássicos que são fundamentados na pessoa de Jesus, como eu descrevi para você na aula passada, que Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. É claro que o pentecostalismo brasileiro, a partir dessa compreensão, traz então essa ação de acreditar nas evidências das línguas. O pastor Ezequiel Soares, também comentando sobre o pentecostalismo brasileiro, especialmente no texto O Verdadeiro Pentecostalismo, publicado pela editora CPAD, também enfatiza que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência posterior à própria salvação. Também demonstra que a missão da igreja é propagar o evangelho por ação do Espírito Santo, e o batismo é uma capacitação de poder para essa missão. E aqui você já entende de forma muito específica que nós cremos que Deus disponibilizou para os crentes essa ação espiritual dos dons através do Espírito Santo de todas as épocas, de todos os tempos, que foram alcançados por Jesus. Base bíblica, Atos capítulo 2, versículo 18, Atos 2, 38 e 39, vai confirmar isso com você. Você pode utilizar esse argumento junto com os teus alunos em sala de aula. Se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, envie essa aula para mais alguém conhecer e estudar conosco a lição. Vamos caminhar então para o nosso segundo ponto, onde nós vamos abordar sobre o Espírito Santo capacitando então as testemunhas. Neste segundo ponto da lição, a nossa abordagem observa agora especialmente essa capacitação do Espírito a partir da hermenêutica lucana, de entender que o Espírito Santo capacita as pessoas para uma missão. Afinal de contas, estamos abordando isso com você. Você pode estar lendo um versículo bíblico que se localiza em Atos, capítulo 5, versículo 32, que fala especialmente sobre essa experiência pentecostal que nós defendemos. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, destaca o argumento capacitando as testemunhas. Como o Espírito Santo ele capacita as pessoas para uma missão e qual a finalidade dessa capacitação. O comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, também aborda que a partir da leitura de Atos, que é um texto lucano, nós vamos entender essa capacitação do Espírito para as pessoas da igreja e não somente para os apóstolos, tá? Não, a capacitação do Espírito é para toda pessoa cristã. Você tem uma base bíblica em Atos capítulo 2, versículo 17. A nossa teologia pentecostal, a partir da literatura lucana, descreve então que essa capacitação do Espírito é para todas as pessoas em Cristo Jesus. Qual a finalidade? Vamos destacar em primeiro lugar. O propósito central do batismo com o Espírito Santo é a capacitação para o serviço divino. As pessoas são chamadas para a obra de Deus. Então, eu fui chamado, você foi chamado, e essa capacitação é a confirmação também dessa ação do Espírito sobre você, para demonstrar o poder para uma vida santa, para servir de forma eficaz, para você também ter uma pureza na santificação, que demonstra que essas línguas são um símbolo do batismo com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Atos capítulo 5, versículos 8 e 9, um revestimento pleno do poder de Deus, uma proclamação para o testemunho de Cristo, Atos 1, versículo 8, concedido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, a capacitação do Espírito, ela vai se dar de forma muito especial a partir de ministérios que Deus dá. Deus capacita as pessoas com o objetivo de dar a eles ministérios.
Observe também Efésios capítulo 3, versículo 5, você vai perceber que é para testemunhar a respeito de Cristo em Atos 1:8. Você vai perceber que a profecia também é uma capacitação do Espírito em Atos 11:28 e realizar curas e milagres em Romanos 15, versículo 19. Então, o fundamento da igreja para a capacitação do Espírito está na missão. A capacitação do Espírito não é para você ficar preso em quatro paredes, mas está em uma missão para você compartilhar o Evangelho e compartilhar a pessoa de Cristo. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos observar que as pessoas simples eram também capacitadas pelo Espírito Santo a partir da teologia lucana. Pastor José Gonçalves também cita, como autor da lição, que as pessoas simples, não somente aqueles que faziam parte da liderança da igreja, eram capacitadas com o Espírito Santo. Observe o texto de Atos 19, versículos 10 e 11, onde você vê pessoas cristãs em Éfeso recebendo então o batismo, a promessa. A teologia pentecostal, a partir da leitura de Lucas, entende que o Espírito Santo ele age na obra da salvação, mas também capacita as pessoas para a missão. Lucas capítulo 24, versículo 47, Atos 1:8 descreve que a missão não é somente para pastores, mas a missão é para toda pessoa cristã. Então essa capacitação também é para você. A unção de Deus também está sobre a sua vida, também está sobre a vida do teu aluno. Perceber essa ação do Espírito Santo também é compreender de forma muito clara que Jesus ele batiza e ele batiza nos capacitando para uma missão então de nós que nós possamos então compartilhar o genuíno evangelho. A partir dessa literatura, nós precisamos entender que essa graça de Deus também é revelada nas escrituras. Então, é para todo mundo, gente. É para você que busca Cristo, é para você que está intercedendo, pedindo esse batismo. É isso que o próprio texto de Lucas nos traz. Caminhando o terceiro subtópico do segundo ponto, se eu estou te ajudando, não esquece de deixar o likezinho aí. No terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre essa perspectiva de capacitando também a própria igreja, que o Espírito Santo também capacitava a igreja de Deus. Para o pastor José Gonçalves, o crescimento da igreja primitiva se dá pelo testemunho que as pessoas recebiam o poder do alto a partir da literatura de Lucas sobre a ação do Espírito Santo. Você vai perceber que todas as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo proclamavam também o próprio reino de Deus, o Evangelho, e eram instrumentos de Deus nessa própria propagação da salvação. Falar em outras línguas dentro das escrituras trazia então uma perspectiva missional, as pessoas eram capacitadas no poder. Essa perspectiva da variedade de línguas também traz um símbolo muito relevante para o nosso crescimento em Jesus a partir da literatura de Lucas. O dom das línguas tem uma perspectiva missional, se você não sabe. É interessante você pensar nisso. Essa perspectiva do texto traz então um entendimento sobre a ação do Espírito Santo. Como assim missional? Quem estuda as línguas espirituais compreende que as línguas podem ser manifestadas de duas maneiras. A primeira maneira, isso está apresentado até na própria declaração de fé, apresentado também nos próprios jornais Mensageiros da Paz, na nossa compreensão pentecostal, é conhecida como glossolalia. A palavra glosso já traz essa ideia de línguas desconhecidas, tá? Que o Espírito Santo de Deus concede capacitando a pessoa nunca estudou para aquilo, ela recebeu da parte de Deus. Essas línguas desconhecidas capacitam a pessoa pessoalmente para uma missão. Podem ser entendidas a partir de outro dom conhecido como interpretação de línguas, quando Deus tem o desejo de edificar a igreja, tá? De capacitar a igreja com a mensagem. Mas existe o outro modelo. O outro modelo é conhecido como xenolalia. A palavra xeno já traz a ideia de línguas conhecidas. Está registrado até em Atos 2, onde as pessoas nunca estudaram um idioma estrangeiro ou um dialeto estrangeiro e pelo Espírito de Deus são capacitadas para uma missão e falam em uma língua que nunca estudaram com o objetivo de edificar vidas. Exemplo, nós temos um missionário aqui em Vitória da Conquista, o nosso missionário Paulo Farias. Ele estava no Zimbábue. Ele ia ministrar em uma tribo e lá falava-se o dialeto. No dia do culto, o intérprete não chegou a tempo, mas ele começou o culto e, cheio do poder de Deus, começou a pregar.
Deus tomou ele em línguas. E ele pregando e sendo usado por Deus, as pessoas entenderam o que ele estava falando. Quando o intérprete chegou, ele literalmente disse ao pastor Paulo: Olha, você ministrou na língua deles, eles compreenderam e eles foram cheios da presença de Deus e estão aceitando a Cristo como Salvador. Essa ação é uma ação sobrenatural que acontece hoje também. Há diversos relatos históricos. Exemplo, nós temos um relato de 1931, publicado no Mensageiro da Paz, onde uma pessoa ribeirinha, em um batismo em Belém do Pará, aceitou a Jesus como Salvador. Essa pessoa trabalhava na casa de um judeu, e esse judeu, no dia que soube do batismo, foi perseguir a igreja, perseguir o pastor. E quando ele chegou lá com o movimento para perseguir a igreja e o pastor, aquela irmã foi batizada em línguas. Ela nunca tinha estudado o hebraico, mas ela falou literalmente em hebraico, sendo cheia da presença de Deus, ao ponto daquele judeu entender, chegar até o pastor e dizer: Eu conheço ela, sei que ela não sabe a minha língua materna e sei que o que está acontecendo aqui é a ação do poder de Deus, é a ação sobrenatural de Deus. Então você percebe que as línguas, a partir da nossa compreensão, são de um viés de capacitação missional. Vamos caminhar para o terceiro ponto, já finalizando quase esse trimestre. Neste terceiro ponto, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo como fonte geradora agora de missões. Então, já estamos caminhando para finalizar o trimestre. Nesse terceiro e último ponto, você precisa observar que o Espírito Santo ele é a principal fonte de missões que aponta para Cristo agora na igreja contemporânea. Você pode ler um texto bíblico que está em Atos capítulo 2, versículo 17, que fala sobre o derramamento do poder do Espírito Santo. E vá para o primeiro subtópico, que aborda o envio missionário a partir da leitura de Atos 13, versículos 1 ao 3. De acordo com o pastor José Gonçalves, o Espírito Santo ele é a fonte geradora de missões e ele vocaciona e envia. Atos capítulo 13, versículo 2. Você vai perceber que ele fala e escolhe quem quer para a obra missional. Já disse para você que as línguas têm um fator missional. Também você precisa perceber, a partir da leitura da declaração de fé das Assembleias de Deus, que há uma evidência contínua da ação do Espírito Santo em nós, a partir do fruto do Espírito, também com a ação do batismo com o Espírito Santo, como essa revelação gloriosa de Deus sobre as nossas vidas, 1 Coríntios 14, 1. Você pode perceber que essa esperança do falar em línguas é uma capacitação missional para o poder de Deus. E na perspectiva da igreja, em Atos capítulo 13, você percebe que a igreja envia alguém que está caminhando junto com a visão pastoral, caminhando com a visão do Espírito, caminhando com a visão de Deus para a obra missionária. É interessante você observar que na nossa abordagem bíblica pentecostal, essa é uma evidência muito preciosa para o envio de missionários. O missionário precisa contar com o poder de Deus no campo missionário. Se tem algum missionário que está me assistindo e concorda com isso, comenta aqui. O missionário precisa da presença de Deus, precisa contar com o milagre de Deus, a ação poderosa do Espírito Santo na ação do ministério, no exercício da pregação do Evangelho em sua localidade. Que Deus e você, caminhando, o último subtópico deste trimestre, dessa lição, com muito prazer, vai trabalhar sobre a estratégia missionária. Pastor José Gonçalves finaliza então o trimestre descrevendo que a ação do Espírito Santo traz então uma estratégia missionária para a própria igreja em uma visão extraordinária. Essa promessa que estamos falando sobre o batismo, a capacitação do poder, é também uma estratégia da própria igreja para o crescimento. Quem é que direciona a igreja? Quem é que separa para missões? Atos 13, versículos 1 ao 3, descreve que é o Espírito Santo. É ele que envia as pessoas. Nós acreditamos no falar em línguas, mas também acreditamos na direção do Espírito Santo em realizar milagres na vida do missionário, no exercício do seu ministério em Cristo Jesus. Durante esse trimestre, nós abordamos toda a visão sobre a eclesiologia a partir do excelente texto escrito pelo pastor José Gonçalves, e eu espero muito poder ter contribuído com você para a glória de Deus durante
todas essas 13 ministrações. Agora nós vamos explicar para você a conclusão, para que você em Cristo seja uma bênção na escola bíblica da sua igreja. Na conclusão, nós encerramos então o trimestre. E finalizando esse trimestre, nós vamos entender essa estratégia missionária através da ação do Espírito Santo para guiar a igreja. A igreja que precisa ser guiada pela essa visão poderosa do poder de Deus. Você também precisa ser. Eu agradeço você que durante todo esse trimestre esteve comigo. Muito obrigado pelo teu carinho. Você que não perdeu uma aula e esteve conosco aqui durante todos esses momentos preciosos estudando a palavra de Deus em Cristo Jesus, e que Deus te faça prosperar para a glória e honra do Senhor. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante, se esse trimestre foi relevante para você, por gentileza comenta aqui. Ou me segue pelas nossas redes sociais, tanto pelo Instagram, YouTube. Você pode me acompanhar pelo Spotify, Facebook. É só você procurar @Janderson Nascimento, nos seguir. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Muito obrigado pelo seu carinho, você que sempre está aqui conosco. Já estamos nos preparando para na realidade, segundo trimestre, tá? Da CPAD. Vai ser uma benção. Eu já estou com a lição aqui na mão. E nós vamos trabalhar um texto excelente escrito pelo pastor Aziel Gomes para a glória de Deus. Mas agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Eu quero interceder por sua vida. Você que vai ministrar, você que quer aceitar Jesus, se você quer, é só comentar aqui, eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos orar para que Deus te dê um encerramento de trimestre de excelência, e se Ele te der, volta aqui para comentar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa aula tão extraordinária que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse trimestre, obrigado pela vida do pastor José Gonçalves. Usa, Senhor, os teus filhos para a glória do teu nome. Pai, usa os teus servos que vão ministrar essa aula, capacita-os na verdade, capacita-os na tua palavra. É o que eu te peço, Jesus, de uma forma muito especial, para a glória e honra do Senhor. A minha oração é que o Senhor venha capacitá-los. Oro por essa vida que está te aceitando, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E mais uma vez, como dica de leitura, eu quero trazer para vocês o texto do pastor José Gonçalves, O Corpo de Cristo. Vale a pena você adquirir. É um texto da editora CPAD. Indico para você O Espírito e a Palavra, do Gutierrez Cirqueira, da editora CPAD. Vai te ajudar muito a compreender a base e fundamento hermenêutico que eu trabalhei hoje. Também quero trazer para você o texto do Roger Strauss, um texto sensacional sobre a teologia lucana sobre exame. Esse texto é da editora Carisma. Indico para você No Poder do Espírito, da editora Vida, do William Menzies, Robert Menzies. Hoje ele é publicado pela editora Carisma. Indico para você da editora CPAD, O que é um Cristão Pentecostal. Esse texto aqui é do Roger Strauss, melhor dizendo, do Robert Menzies. Vale a pena você ter esse material. Indico para você a Teologia Carismática de Lucas, um texto escrito pelo Roger Strauss, um texto excelente para a tua edificação, da editora CPAD. E Contra a Teologia Liberal, texto de excelência que saiu agora do próprio Roger Walson, da editora CPAD. Vai te ajudar muito. Já estou aqui em mãos com a próxima lição, tá? Vamos estudar sobre a carreira que nos está proposta no segundo trimestre da CPAD. Segunda que vem eu já posto a lição aqui para você às 18 horas. Texto escrito pelo pastor Aziel Gomes, você já pode adquirir a sua. Indico para você também o Ensinador Cristão, da editora CPAD. Vai te ajudar muito a estudar ainda mais a palavra de Deus. Gente, um beijo no teu coração. Te aguardo por aqui na próxima segunda, se Deus quiser, no segundo trimestre da CPAD de 2024, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.